Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar aqui um pouquinho sobre Ekueyambao, que é o primeiro romance do Alejo Carpentier, publicado pela primeira vez em 1933. Ekueyambao tem um subtítulo muito importante, que é História Afro-Cubana. E esse subtítulo, ele é interessante e importante porque ele já nos dá notícia de duas questões que vão articular aqui todo o romance. A primeira dessas questões é que a narrativa ela se passa em um ambiente insular, ou seja, em Cuba, e a segunda dessas questões é o fato de que essa narrativa aqui ela vai tratar de alguns assuntos que são relativos a um entrelugar entre a cultura cubana e as culturas africanas, o que dá aqui a todo este livro uma ideia muito forte de mestiçagem. Então, ilhas geralmente elas são lugares em que em que a gente observa uma maior confluência de culturas diferentes, o que vai possibilitar a mestiçagem, uma mestiçagem cultural, religiosa e, no caso aqui, principalmente linguística. Essa ideia da mestiçagem proposta aqui pelo Alejo Carpentier liga-se muito bem a uma outra ideia que é a ideia de afrocubanismo que o autor se utiliza aqui nesse romance para poder atender a toda uma demanda estética do período histórico em que este livro aqui foi escrito, ou seja, as primeiras décadas do século XX. Por quê? Por um lado, você tinha ali toda uma demanda nacionalista e, portanto, trata-se aqui de um livro que ele vai se ligar muito bem a um tradicionalismo e, nesse sentido, eu estou falando aqui que este romance ele vai manter uma postura e um método próprios do naturalismo, ou seja, lá um descritivismo quando a gente pensa na estética e um determinismo social quando a gente pensa na temática. E essas duas ideias, o descritivismo e o determinismo social, eles vão estar presentes aqui ao longo dessa narrativa que vai falar da história do Menegildo, ou Menegildo, como você preferir, cuja vida vai refletir todas as condições sociais dos trabalhadores de engenho de cana-de-açúcar de Cuba do início do século XX. Então veja que é um contexto extremamente específico. Mas por outro lado, você tinha também no início do século XX toda uma demanda vanguardista e portanto você tinha aqui uma certa ânsia pela inovação estética. Então, nesse sentido, o romance ele vai acolher muito bem uma série de propostas de vanguarda, como é o caso, principalmente de vanguardas como o futurismo, o cubismo e o surrealismo. Então, se você aí é uma pessoa que, como eu, gosta do período ali da modernidade florescente, eu sugiro que você leia este romance aqui, porque provavelmente você vai gostar muito dele também. Essas influências das vanguardas vão aparecer principalmente, primeiro, pelo uso da linguagem coloquial aqui ao longo deste romance, isso é uma coisa sobre a qual eu vou falar daqui a pouco, e segundo, pela temática do sincretismo religioso. E esse sincretismo religioso, ele vai provocar, primeiro, uma imbricação entre o real e o mágico, segundo, o convívio entre o natural e o sobrenatural, e terceiro, o apagamento das fronteiras que separam o humano do divino e mesmo do diabólico ao longo aqui de todo este romance. Porém, essas duas posturas, a postura nacionalista e a postura vanguardista, são posturas excludentes, porque o nacionalismo ele se liga muito bem a essa ideia de preservar a tradição, enquanto a vanguarda visa justamente romper com todas as tradições. Então, como solução a esse impasse, o Carpentier acaba recorrendo àquilo que é conhecido como afrocubanismo, que vai aqui neste caso se ligar a todos aqueles ideais do primitivismo das vanguardas, ao mesmo tempo em que preserva todas as tradições daquele país, ou seja, de Cuba. E quando eu estou falando aqui de afrocubanismo, eu estou me referindo a todas as influências culturais, religiosas e principalmente linguísticas que os países africanos acabaram de um modo ou de outro, acabando exercendo ali certa influência sobre Cuba. Então, justamente por conta disso, por conta dessas influências das culturas africanas na cultura cubana, há aqui ao longo de todo esse romance uma crescente valorização das culturas, das religiões e dos povos de origem africana, dos povos negros, o que é uma coisa muito importante também, dada aqui
dado o momento em que este romance foi publicado pela primeira vez. Então, como eu falei para vocês, uma das grandes questões a serem observadas aqui neste romance é a ideia desse duplo registro linguístico, em que também vai se observar novamente toda aquela ideia de mestiçagem. Mestiçagem essa que vai atingir tanto a função comunicativa da língua, quando a gente pensa nas falas desses personagens que são aqui eivadas de oralidade, então os registros das falas desses personagens são registros que resgatam muito bem questões orais, mas essa mestiçagem ela também vai estar presente quando a gente pensa na função estética da língua, por exemplo, durante a inserção de poemas e músicas próprias de alguns rituais de pessoas mestiças ali de Cuba daquele momento. E aí a gente tem que lembrar sempre que, para além de escritor, o Alejo Carpentier era também músico, então não me parece à toa a inserção dessas músicas aqui ao longo de todo este romance. E tanto em um lado quanto no outro, tanto nessa função comunicativa quanto na função estética, se observa essa ideia da mestiçagem. E ao inserir essas outras vozes, esses poemas e essas músicas neste livro, o autor acaba abrindo espaço para todo um diálogo intertextual. Porém, essa intertextualidade ela vai ser meramente ornamental, porque a funcionalidade dela vai se limitar apenas a criar algumas situações mais verossímeis ao descrever aqui alguns rituais religiosos de que vai participar o personagem central aqui desse romance. E pensando ainda nessa ideia desses rituais religiosos, eles também vão servir muito bem a toda aquela necessidade nacionalista, porque esses rituais religiosos, eles vão, de certo modo, representar uma resistência à influência norte-americana que vinha sendo sentida naquele início do século XX lá em Cuba. Então, esses rituais, eles vão representar essa permanência da tradição sobre aquilo que é novo, sobre a novidade, mas você tem também, por outro lado, todas aquelas marcas de oralidade nas falas desses personagens que vão reforçar uma oposição entre o nacional e o estrangeiro. Principalmente quando a gente pensa, por exemplo, que a oralidade ela é sempre muito mais ligada, ou ligada de uma maneira mais direta, àquelas culturas e aqueles países que são ditos primitivos, entre muitas aspas aqui, ok? Isso não é minha opinião, isso é o modo como as coisas se articulam quando a gente pensa nesse discurso que se constrói em cima desse tipo de sociedade. Mas enfim, então, as culturas ditas primitivas, elas são sempre muito mais ligadas à oralidade, enquanto aquelas culturas que se autodenominam civilizadas, entre muitas aspas também, se ligam sempre a essa ideia de uma cultura escrita, de uma postura escrita com relação à língua. Então, nesse sentido, falar aqui neste romance de nacionalismo é sim falar de uma atitude política que este autor vai tomar aqui com relação aos seus pares ali, ainda que este não seja um livro panfletário. Isso daqui é apenas a minha interpretação para essa história aqui. Mas enfim, essa ideia do nacionalismo aqui neste romance, ela também vai aparecer, por exemplo, quando a gente pensa que grande parte dos ambientes descritos aqui em Ecueyambao vão ser ligados a uma ambientação predominantemente rural. Tanto é assim que o livro ele já vai começar descrevendo ao leitor todo o engenho de cana-de-açúcar em que vai se passar grande parte deste romance. Então, ao fazer essa descrição, a gente fica sabendo não apenas do funcionamento desse engenho de cana-de-açúcar, mas também no modo como ele vai determinar a vida das pessoas ali daquele lugar. Então, as terras desse engenho de cana-de-açúcar, elas estão crescendo em uma velocidade cada vez maior, principalmente por conta do investimento de capital estrangeiro. Então, esse engenho de cana-de-açúcar, ele representa ali, ele é quase que a corporificação desse estrangeiro aqui que vai aos poucos tomando o nacional. E é esse crescimento das terras desse engenho que vai acabar fazendo com que uma pequena família chamada família Cue acabe vendendo contra a sua vontade a sua pequena propriedade que ficava ali nos arredores desse tal engenho de cana-de-açúcar. E nessa questão nós já temos toda uma tensão entre o novo e o tradicional.
Essa tensão entre o novo e o tradicional vai aparecer em vários momentos aqui ao longo de todo esse livro, e principalmente em um momento aqui, que nessa minha edição está na página 46, e eu vou ler aqui para vocês. Essa minha edição ela está em espanhol, então eu vou ir traduzindo aqui enquanto eu vou lendo. É dito o seguinte: as árvores estrangeiras caem uma após a outra, enquanto as ceibas e os júncaros resistem firmemente. As vigas de um futuro arranha-céu se torceram como um arame de florista. Então veja que aqui você tem toda essa ideia, por um momento eu me esqueci do que era um arranha-céu, mas enfim. Aqui nesse trecho que eu li para vocês, você tem toda essa ideia já dessa tensão entre o novo e o tradicional, quando a gente pensa, por exemplo, que o tradicional permanece enquanto o novo vai sendo desfeito ali. Esse trecho aqui ele é narrado durante uma tempestade que está acontecendo ali e que vai destruir uma série de coisas. Mas enfim, é a esta família Cue, que acabou de vender ali então a sua propriedade a esse engenho de cana-de-açúcar, que pertence o personagem central aqui deste livro, que é o tal do Menegildo ou Menegildo, enfim, não sei como eu vou me referir a esse personagem ao longo desse vídeo. Mas enfim, a gente vai acompanhando aqui ao longo de todo o livro a vida desse sujeito desde o momento em que ele nasce, e o nascimento dele reproduz muito bem o nascimento de Jesus Cristo. Isso é uma coisa muito interessante. Então a gente acompanha a vida dele desde o nascimento dele até o nascimento do seu filho, que também vai se chamar Menegildo, e que vai, de certo modo, dar continuidade a todo o ciclo familiar e a todo esse histórico de tradição e coisas do tipo, ainda que seja uma pessoa nova. Ou seja, a figura do filho do Menegildo aqui, ela vai servir muito bem a essa ideia do mestiço, porque ele vai ao mesmo tempo jogar com a tradição e com a novidade. Mas enfim, esse romance aqui então, ele vai se dividir em 3 partes, são elas então infância, adolescência e a cidade. E em cada uma dessas 3 partes nós vamos acompanhar aqui as 3 iniciações por que vai passar o personagem central. Então, uma iniciação ao mundo ainda na infância, quando a gente pensa lá nas explorações que o Menegildo fazia quando ainda era bebê. Você tem uma iniciação que é uma iniciação sexual que acontece na segunda parte do livro, e você tem a iniciação religiosa que vai acontecer na terceira e última parte aqui deste romance. Então, principalmente na primeira parte do livro, vai ficar muito claro o jogo entre a humanização do engenho e dos animais ali daquele lugar versus a desumanização das pessoas. Tanto é assim que o Menegildo aqui, ele só vai ganhar uma profundidade, ele só vai se humanizar de fato quando, voltando de uma festa ali durante a madrugada, ele vai acabar encontrando e conhecendo ali uma mocinha chamada Longina, ou Longina, enfim, e vai acabar se apaixonando por ela. Então, essa desumanização do personagem, ela vai se dar tanto porque ele foi uma pessoa que foi criado ali entre os bois e as vacas e os animais e os porcos, enfim. Mas também essa desumanização vai se dar por conta do fato de que o Menegildo ele trabalhou desde muito cedo, desde a tenra infância ele já estava ali trabalhando. Então essa ideia do ambiente determinando a vida do sujeito é algo que vai denunciar a postura nacionalista, digamos assim, deste narrador, e que vai novamente afastar um pouquinho este livro de todos os pressupostos vanguardistas que estavam em voga naquele período, ainda que haja aqui várias das inovações estéticas e temáticas propostas pelas vanguardas, principalmente, como eu já citei aqui, pelo futurismo, pelo cubismo e pelo surrealismo. Então, essa primeira parte aqui, ela vai terminar justamente no momento da tempestade que eu falei aqui com vocês. E nesse momento aqui dessa tempestade vão surgir 3 grandes questões. Primeiro, no fim dessa primeira parte, vai se dar a descoberta da feitiçaria, e eu não estou falando feitiçaria aqui como algo pejorativo, porque esse é o termo utilizado aqui, porque o pai do Menegildo ele acaba presenciando um ritual religioso ali, em que algumas pessoas elas roubaram alguns corpos do cemitério e estão fazendo algumas práticas de magia negra, esse tipo de coisa com esses corpos. Enfim, então, o fim da infância dele é marcado pela descoberta da feitiçaria, da magia negra,
pela destruição da casa da infância por uma tempestade que está acontecendo ali, como eu já falei para vocês, e principalmente pelo anúncio de que algo bom está por vir quando a gente pensa, por exemplo, no último parágrafo aqui dessa primeira parte, e eu vou lê-lo para vocês. Diz o seguinte: ali perto, milagrosamente perdoado, um roseral se mantinha inteiro. Na gota de água que brilhava sobre a sua única flor, apenas desfolhada, havia nascido um diminuto arco-íris. Então veja que essa ideia do arco-íris, ela remete a toda aquela ideia bíblica do pacto entre Deus e os homens e também do perdão de Deus para com os homens. Então, pensar nessa imagem do arco-íris aqui, enquanto uma imagem que vai fechar essa primeira parte, que vai tratar da infância do Menegildo, de certo modo vai apontar para coisas boas para o início dessa segunda parte, o que acaba não acontecendo, mas enfim. E essas coisas boas anunciadas aqui por este arco-íris, elas acabam não acontecendo em partes, porque há várias coisas boas que acontecem sim na vida desse sujeito. Por quê? Nessa segunda parte, então, ou seja, na adolescência, a gente vai acompanhar todo o namoro entre o Menegildo e a tal da Longina lá. Só que era um namoro meio que às escondidas, porque a Longina, ela já tinha um marido ainda que não gostasse mais dele e estivesse com ele apenas porque tinha medo, esse tipo de coisa. Então, para poder resolver toda essa situação, o Menegildo ele acaba conseguindo ali um pedaço de pano da roupa dela, e vai levar então esse pedaço do pano da roupa da Longina até um pai de santo para que ele pudesse fazer ali um ebó de amarração. Então esse pai de santo faz, e há toda uma descrição ali de como que é feito esse ebó, e é um momento que eu achei muito interessante no livro, mas enfim. Depois ali de fazer todo esse ebó, o pai de santo olha para o Menegildo e fala: olha, essa moça ela só vai ser sua quando surgir aqui uma florzinha deste ebó, porque eles fizeram toda a feitiçaria ali e enterraram aquilo no pé de uma árvore. Então o pai de santo falou: quando surgir aqui um brotinho, isso significa que essa moça vai ser sua. Pois bem, tudo estaria então resolvido, não fosse o fato de que esse tal desse marido aqui acabou descobrindo toda essa traição e resolveu atacar ali o Menegildo. O Menegildo que, depois de se recuperar ali dessa surra que ele acabou levando, acaba indo atrás desse sujeito que se chama Napoleão para poder conseguir ali a sua vingança, e de fato ele consegue. A segunda parte aqui deste romance termina quando a gente fica sabendo que o Menegildo deu 20 facadas nesse sujeito, que continua vivo, diga-se de passagem. Então veja que até mesmo nesse modo como o Menegildo se vinga desse sujeito, é um modo que evoca toda essa ideia do surrealismo e do fantástico, quando a gente pensa em uma pessoa que leva 20 facadas e continua viva. Mas enfim, desse modo então se encerra a segunda parte deste livro e a gente passa por fim a terceira parte, que vai começar então com o Menegildo indo para a cadeia. E é nessa parte aqui que a gente vai observar uma mudança completa no ambiente, porque afinal de contas essa terceira parte se chama A Cidade, portanto a gente vai ter aqui uma predominância do espaço urbano. É nessa terceira parte aqui que o Menegildo ele vai se reencontrar com a Longina, ou seja, o Ebola deu certo, e a Longina ela resolveu fugir do marido porque ele começou a querer prostituí-la para os amigos ali, para poder, enfim, se livrar de algumas dívidas de jogo, esse tipo de coisa. Então a moça não aguenta aquela situação e resolve fugir. Então, nessa terceira parte, a gente observa essa mudança no ambiente, a gente observa o reencontro entre o Menegildo e a Longina, e é aqui que a gente vai encontrar, nessa terceira e última parte, as maiores e mais detalhadas descrições de todos os rituais religiosos de que vai participar aqui o personagem central deste romance. Então, eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas apesar de toda a minha descrença, eu simplesmente adoro frequentar terreiros de Umbanda e de Candomblé, porque eu acho essas manifestações religiosas muito interessantes, muito peculiares, ainda que eu não acredite nelas. Então,
Veja que este livro aqui ele foi um prato cheio para mim, porque eu simplesmente fui aos píncaros da glória conforme eu fui lendo aqui todas essas descrições. Inclusive, assim como não existe, e isso é uma coisa que é bom dizer aqui já para poder, enfim, encerrando este vídeo, assim como não existe aqui uma separação, como eu falei para vocês no início desse vídeo, entre o mundo dos homens, entre o mundo humano e o mundo dos espíritos, esse mundo que é divino e demoníaco, e é sempre bom pensar nessa dualidade entre o divino e o demoníaco também. E é justamente por não haver uma separação entre essas duas realidades que existe toda uma necessidade desses personagens de andar sempre com amuletos, de fazer feitiços, esse tipo de coisa. Então, assim como não existe uma separação entre esses dois mundos, também não vai existir aqui uma separação entre religião e política. Então, todos aqueles conflitos que são conflitos políticos acabam, de certo modo, se tornando conflitos religiosos e vice-versa. E é justamente por conta de um desses conflitos políticos barra religiosos que vai aqui, enfim, se dar o fim deste livro, bem como a circularidade de toda essa narrativa quando a gente pensa no filho do Menegildo ali, que vai, enfim, recuperar toda a tradição familiar, ainda que com novos ares, voltando a toda aquela ideia lá da mestiçagem. Enfim, não vou falar mais nada sobre este livro. Este livro aqui é uma coisa incrível, eu pretendo usá-lo com os meus alunos, talvez no próximo ano, não sei, estou pensando ainda. Essa leitura aqui ela me lembrou bastante coisa do Miyakoto, por exemplo. Então, se você aí gosta do Miyakoto, eu sugiro fortemente que você leia este livro. Eu não sei se ele existe em edição brasileira, ou enfim, se existe alguma tradução para o português, mas caso eu encontre, eu vou deixar o link lá embaixo para o lugar onde você possa adquiri-la. Enfim, o fato é que vale muito a pena você conhecer aqui este livro. O Alejo Carpentier é um autor do qual não escuto falarem muito, e este livro aqui mesmo é um livro que eu nunca ouvi ninguém falando sobre ele. Leiam esta maravilha porque vale muito a pena mesmo. Tanto se você aí se interessa por essas questões religiosas, por essas questões raciais e por essas questões mesmo culturais, eu acho que vale a pena, mas também vale a pena se você aí gosta do Miyakoto, se você aí gosta de livros que dialogam ali com toda essa modernidade literária, com as vanguardas e etc. Se você gosta aí do naturalismo, vale a pena você também conhecer aqui este livro. Se você gosta do Guimarães Rosa, vale a pena você conhecer este livro aqui também. Ao longo de toda essa história aqui, eu me lembrei bastante do Guimarães, principalmente nos momentos em que vai se falar ali de bois e esse tipo de coisa, eu me lembrei bastante dos vaqueiros, né, do Guimarães Rosa. Enfim, então se você gosta de tudo isso, eu acho que vale muito a pena você procurar e investir nessa leitura, certo? Enfim, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. Um aplexo para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!